Salve, salve galera! Começando mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Dessa vez, pré-GP da Austrália de MotoGP, Moto2 também com o Diogo Moreira. Abordaremos o piloto brasileiro, eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com aqui no estúdio em São Paulo. Conosco sempre, Fausto Macieira, comentarista do Mundial nos canais ESPN. Fausto, mais um templo aí do motociclismo pela frente, Phillip Island. Seja bem-vindo, Fausto. É isso, bom dia, Carlos Costa, Guilherme Longo. Brap, salve, rapaziada! Ligada no podcast parceria veloz da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil. Semana de corrida, corrida dupla, final do campeonato de Superbike e também a MotoGP desembarcando em Phillip Island. É um templo à beira-mar, lindo, né? Viemos de um lugar lindo, né? Na Indonésia, há 2 semanas, e agora estamos na reta de uma grande prova, numa pista incrível, uma pista, um lugar que é uma ilha assim, que recebe corridas desde 1928, tem corrida lá, e o autódromo é da minha idade, em 1956 foi construído, e é um autódromo tremendamente desafiador. Não tem piloto que não gosta de correr em Phillip Island, apesar dos riscos, apesar do desafio. Bom dia para vocês, vamos nessa. É isso aí, o Fausto bem abordou já, Gui, trataremos do Mundial de Superbike, não tem como deixar de fora aqui. Claro, você que está conosco está mais convidado a já distribuir aqui o nosso podcast para aquele amigo ou amiga que você sabe que gosta de velocidade em 2 rodas, motociclismo, off-road também, enfim, abordaremos todos os terrenos. Mas, Gui, começamos aqui com a atualização do estado de Marc Marquez, que realizou a cirurgia, teve uma reviravolta nesse caso dele. Seja bem-vindo, Guilherme. Explique pra gente e pra galera o que rola com agora heptacampeão da MotoGP e campeão mundial de motovelocidade. Seja bem-vindo, Gui. É isso aí, salve, salve, galera. Um abraço pra todo mundo. Tivemos uma reviravolta da semana passada pra cá, né, o Marques? Vamos lembrar, caso você esteve preso numa caverna nesses últimos dias, mas o Marc Marquez sofreu um acidente na primeira volta, durante a etapa de Mandalika, na Indonésia, e com isso terminou com uma fratura na clavícula. Voltou para Madrid. Inicialmente, o plano determinado por Marquez e os médicos era de uma recuperação conservadora, tentando ao máximo evitar uma intervenção cirúrgica, deixando o osso se regenerar sozinho, o que a Ducati já tinha confirmado, né? Levaria o Marquez a abandonar as etapas da Austrália nesse fim de semana e da Malásia semana que vem. Porém, nessa segunda-feira fomos pegos de surpresa com um comunicado da Ducati confirmando que, apesar do plano inicial, o Marquez teve que passar por uma cirurgia. Vamos ler aqui rapidinho o comunicado, depois a gente discute isso. Após passar por avaliação médica devido à lesão na escápula direita, Marc Marquez foi operado com sucesso no Hospital Ruber Internacional de Madrid. A mesma equipe médica que o avaliou há 7 dias constatou que a fratura do coracoide e a lesão nos ligamentos não apresentavam sinais suficientes de estabilização após uma semana imobilizado. Por isso, diante do risco de instabilidade residual, decidiu-se realizar uma estabilização cirúrgica e também reparar os ligamentos acromioclaviculares. Esta operação era uma das possibilidades consideradas desde o início pelos médicos, caso o tratamento conservador estipulado não evoluísse de forma favorável. Em todo caso, a recuperação de Marquez, que já está em casa, seguirá o mesmo processo e sua evolução determinará seu retorno à competição. Então, Marquez passou por uma cirurgia, ele mesmo já fez um post no Instagram mostrando que está em casa, que já iniciou o processo de recuperação. Já sabemos que ele não corre esse fim de semana e o próximo. Michele Pirro vai ser o substituto dele na Ducati. Agora a dúvida fica, será que teremos Marquez de volta para as 2 etapas finais, que é a volta da MotoGP para a Europa, Portimão e depois Valência fechando a temporada? Lembrando que em Valência, 2 dias depois do GP, a gente tem o primeiro teste de pós-temporada com os pilotos testando a moto de 2026. E a gente sabe que para a Ducati, esse dia de teste vai ser o mais importante dos últimos anos, muito porque uma GP25 que está longe de ser a melhor moto do grid, que é muito instável, e uma aproximação muito forte da Aprilia nos últimos meses. Bom, já confirmada a ausência do Marquez, portanto, nessa etapa da Austrália, e na que vem pela frente também, a ver se ele retorna à Europa, como o Gui bem trouxe. E, Fausto, essa situação aí
digamos, médica do piloto espanhol, ela tá sempre no holofote, especialmente depois de um incidente como o de Mandalika. Pois é, o Marques, nos últimos 5 anos, a gente já viu por quantas cirurgias passou, o esforço que ele fez para voltar, conseguiu ser campeão mais uma vez, já são 9 títulos, 7 na MotoGP, e depois daquele acidente com o Bezzecchi, ainda não suficientemente explicado, porque os comissários, o painel de comissário, queria ouvir o Marques. Só que o Marques foi para o hospital, né? Eu não sei como vai sair, eu acho que tem que sair uma punição para o Bezzecchi, mas ficou meio fora do prazo. Vamos ver o que vai acontecer. Quem pode falar bem sobre isso é o meu médico ortopedista. Todo motociclista tem um médico ortopedista, que é o Carlos Henrique Abdenur, aí de São Paulo, que está acompanhando desde 2020. Nós conversamos, já falamos várias vezes, nacional e internacionalmente, sobre a recuperação do Marques. E ele pedi a ele para gravar um videozinho, não sei se ele vai poder, porque ele está cirurgiando, né? Cirurgião. Então, o que eu sei é que o osso coracoide é a parte superior da escápula ou omoplata. E essa articulação acrômio-clavicular é a junção da escápula ao esqueleto. É aqui, né? Junção da escápula ao esqueleto, que dá mobilidade ao ombro e absorve impactos. Quantos impactos já não absorveu essa acromioclavicular do Marques? Porra, ao longo dessa carreira toda. Incontáveis, né? Incontáveis lesões. Então, se chegar o vídeo, a gente vai colocar agora, senão fica essa explicação meio leiga, porém, se tornou necessária, e a gente já tinha falado sobre isso no podcast, né? Que o Marques tem tantas lesões, e soldas, e cirurgias, emendas naturais e cirúrgicas nessa parte do corpo, no braço direito, no ombro e tal, que isso mascarou a lesão nos ligamentos. Ele foi na Indonésia, não detectaram, foi para Madrid, não detectaram, uma semana depois viram que ele não estava recuperando bem, então houve a necessidade de uma cirurgia que foi, como o Guilherme disse, bem sucedida. Ele está em casa, não tem prazo para voltar. A gente já tinha voltado, que ele não precisaria voltar hora nenhuma, né? Podia fazer igual o Agostinho e sair de férias, mas eu acho que, como o Guilherme disse também, o mais importante para eles é o teste. O teste é importantíssimo, que é para as motos 2026 com motores congelados, então eles não vão poder desenvolver um motor totalmente novo, eles vão ter que usar ou 24 ou 25, e é cada vez mais possível ou provável que eles façam uma moto para 26 com base da moto do ano retrasado, no ano anterior. Mas quem vai determinar isso, muito provavelmente, é o Marques, né? Então, é uma pena, né? Porque ele já venceu 2 vezes em Phillip Island, gosta da pista e tal, mas para o espetáculo, na ausência do Marques, na ausência do Martin, abrem-se novas oportunidades. A gente espera que o Marques se recupere mais uma vez completamente. Eu botei uma publicação assim, igual o Exterminador do Futuro, né? que é o apelido do Martin, que também está no estaleiro. Eu vou voltar, ambos irão voltar, não se sabe quando. Esperamos que eles voltem antes do fim da temporada. São muitos os compromissos comerciais com base nos principais pilotos da MotoGP, campeão reinante que já perdeu o reinado, o Jorge Martin, e o neocampeão Marc Marques, né? Novo velho campeão Marc Marques. Mas a questão dos compromissos, inclusive junto aos patrocinadores, ela é importante. Agora, no caso do Marques, seria o caso de eventualmente voltar só para o teste pós-temporada, Gui? Eu acho que é muito importante ser conservador, e eu acho que o Marques aprendeu que ele realmente não pode cometer mais uma cagada dessa igual foi 2020, ainda mais se tratando do mesmo lado de todos os problemas que ele teve entre 2000 e 2022. O lado direito do corpo. Lado direito do corpo. Então, eu acho que ele tem que realmente focar e fazer o teste de pós-temporada, que é o que o Viñales vinha falando, né? O Viñales falava, antes do GP da Indonésia, ele falava, talvez eu desista do restante da temporada para me recuperar do ombro, mas eu faço o teste de pós-temporada porque é importante. Eu acho que para esses 3 pilotos, dá, sabe? Porque o Marques já é campeão. O Martin não vai a lugar nenhum. O Viñales também não vai a lugar nenhum nessa altura do campeonato. Já tá confirmado pro ano que vem, tudo. Não tem por que ficar querendo se arriscar e atrapalhar ainda mais um processo de recuperação de uma coisa que já é complicada, né? O Viñales é o ombro, o Martin é a clavícula, o Marques aqui também em cima.
Vamos focar no teste pós-temporada, que eu acho que daqui pra frente é o momento mais importante do ano. Porque assim, todos os títulos da MotoGP já estão confirmados pra Ducati. O Alex Marques vai confirmar o vice-campeonato esse fim de semana em Phillip Island. Então não tem porquê, sabe? Fausto, a situação aí de cada marca talvez deva ser esmiuçada também. Porque a Aprilia tem a baixa do Martin, mas tem um Bezek competitivo, apesar do que aconteceu aí no acidente da Indonésia. Lorenzo Salvador, inclusive, novamente como substituto. Então, mas para pós-temporada, digamos, a Aprilia tá servida pelo menos de um piloto confiável. É importante que se diga que o Bezek tem correspondido, apesar de alguns pesares, e claro, de não ser campeão como o Martin, mas imagino que o Martin volte aí a tempo, até porque já tá em tratamento mais tempo do que o Marques. O acidente do Marques foi depois. Uma semana antes. Pois é. No caso da KTM, você tem o Acosta, que é o líder aí da marca, mas mesmo o Brad Binder, enfim, e o próprio Enea Bastianini. No caso da Ducati, apesar do Alex Marques com status de piloto de fábrica para o ano que vem, será que a crise do Bagnaia não vai fazer a Ducati, digamos, dar uma agilizada na recuperação do Marques para ter justamente um cara ali confiável nesse teste pós-temporada, confiável no que tange ao feedback e a segurança de entregar desempenho com qualquer que seja o tipo de moto, vamos colocar dessa forma, Fausto? Pois eu concordo. Eu acho assim, a gente vai ter o Pirro na vaga do Mark, né, na Austrália. A gente vai ter, saiu hoje também o Paul Espargaró, que é o piloto comentarista, voltando na vaga do Enea Bastianini, que confirmou que vai estar no máximo de volta para o teste. Esse teste é importantíssimo. Era segunda-feira, era terça-feira. Sempre que fui a Valência, queria ficar para o teste, nunca houve oportunidade, porque a gente poderia aproveitar esse material ao longo da pré-temporada inteira, né? Porque já são as motos do ano que vem, né? Então seria muito importante. A gente vai ter novatos, né, estreando, né? O Toprak estreando na Yamaha. A gente ainda não tem a definição, sabe-se lá por quê, foi o tema da minha live de ontem, o mistério de Moreira, né? Decifrando o destino de Diogo, né? Mas deve ter, até lá acho que deve ter essa definição. Então tem os estreantes, tem as motos 2026 que vão ser muito próximas das de 2025 e acho que o Mark vai querer voltar, se ele puder, e se a Ducati liberar, porque a Ducati também é conflitante. Os italianos, os espanhóis chamam a confusão da 25, 24, 25, 24 lá em Misano, no teste de Misano, de a bagunça do Bagnaia. Falam assim, ironicamente, que o Bagnaia que causou a confusão e tal. E os italianos falam que foi o Misano Gate, né? Então, tem toda uma série de desencontros recentes que não se justificam, né? Porque vocês sabem, a gente sabe, a Ducati multicampeã, 6 vezes campeão de construtores, ganhou todos os títulos em 2025. Não se justifica essa crise, porque se a Aprilia está se aproximando, né, com o Bezek especialmente, não está ainda a ponto de preocupar uma empresa, uma fábrica que tem a supremacia da Ducati. Vamos ver como é que eles vão agir, sabendo que eles agem sempre de coração quente, né? De não são de pensar muito. Eu acho que o Mark tem que agir, como disse o Guilherme, escaldado por tudo que sofreu nos últimos 4 anos, né? Porque ele voltou forte no ano passado, né? Ele voltou a ponto de brigar por vitórias no ano passado. Então, acho que ele está escaldado por isso e não vai querer precipitar-se mais uma vez. Porém, a Ducati e ele são precipitados por natureza, né? Então vamos ver o que vai acontecer nesse embrulho todo de final da temporada. Mas o que eu acho bom é que a gente, na ausência dos 2 campeões, o Bagnaia precisa mostrar serviço, né? De vários outros pilotos precisam mostrar serviço. O Zarco já venceu lá, né? Então a gente tem uma possibilidade de corridas fenomenais como as que tivemos na semana passada, nas outras. A temporada, para quem acha que está monótona, é porque não está apreciando o espetáculo que é a MotoGP em termos de estratégia, de conservação de pneus, ataque e defesa na hora certa. Então, acho que ainda tem muita coisa boa por aí nesses 4 últimos GPs de 2025. Agora, puxando o foco para a pista, Phillip Island, GP da Austrália. Você citou aí Alex Marques em vias de conquistar o vice, é isso mesmo, Gui? Porque, 362 pontos agora para o Alex, Bagnaia 274, depois de um fim de semana desastroso na Indonésia, né? É curioso que ele domina o GP do Japão em Motegi e depois
de falar em caçar o Alex pra buscar o vice-campeonato, ele zera e, enfim, perde totalmente o fôlego nessa potencial briga por vice-campeonato. Aliás, eu fiz a conta errada, porque a diferença entre eles é de 88 pontos. Só que ainda restam 148. Não dá. Contando com a Malásia, restam 140, com a Austrália, desculpa, restam 148 pontos em jogo. Passando essa etapa, vão restar 111. Ou seja, o Alex teria que ter um fim de semana perfeito e o Bagnaia mais uma semana desastrosa. Dá, mas é difícil. Pode acontecer, né? Nada impede do raio cair 2 vezes no mesmo lugar dessa vez. Então, você que tá com a gente, faça a sua aposta. Será que o Bagnaia vai perder, de fato, a possibilidade de caçar o vice já agora em Phillip Island? Vai perder, vai. A questão é quando o Alex vai confirmar o vice. Será que o Bagnaia não pode fazer um fim de semana perfeito e o Alex será? Não seria também tão ainda, por mais que o Coisa faça fim de semana perfeito e o Alex zera, ainda vão faltar 51 pontos. Realmente o gap tá muito grande. Agora, Fausto, temos aí o Pirro na vaga do Marc Marques, o Pol Espargaró na vaga do Maverick Viñales, também, como dito, Savadori na vaga do Bezek. Do Martin, desculpa. O Martin, claro, ainda no saleiro. Não assusta a brilha desse jeito. Por conta do lance no ombro. O Bezek, vamos ver se vem punição, né? Como o Fausto bem ponderou no começo. Expectativa geral aí para esse GP da Austrália, Fausto? Você acha que vai ter alguma marca que tende a dominar? Como é que você espera essa etapa de Phillip Island? É uma pista, assim, a Ducati vai andar, né? Porque o Fermin Aldinger vem de vitória, tem uma Ducati GP24, que é a melhor moto do momento, que provavelmente vai ser a base, ou quase toda a moto do ano que vem. Então, Aldinger e Alex Marques tem chances boas. No ano passado deu Marc Marques, né? De moto, né, 2023, que era bem pior do que a 24 em relação a 25. Né? Então, eu acho que abre perspectivas para a turma da 24, para o Franco Morbidelli, pode andar bem. A pista é incrível, né? Uma pista de 4.400 metros, 7 direitas, 5 esquerdas, reta de 900 metros, anti-horário, na beira do mar. Tem uma curva, a curva 10, que é uma pista incrível. A pista é perigosa, mas é incrível. E o último setor, que você tem um decidão, tem aquele look hates lá em cima, blá, 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 aí desce, faz uma para a direita, que é a curva MG, para a direita, e depois tem 2 esquerdas em sequência de mão no fundo, a 180, ainda tem depois, tem a curva Durham, tem a reta Gardner, tem a curva Durham, tem a curva Stoner, que é uma curva que o Stoner venceu quantos? 5 ou 6 vezes lá, direto, nunca perdeu lá. Né? E ele fazia essa curva a 230 de mão no fundo, todo de lado, cravando, deixando marca no asfalto. Aí você reduz, faz um cotovelo, que é o cotovelo Miller. O Miller vinha lá e passava, e quando não passava, derrubava, e criava ocorrências lá. Mas a curva Stoner é maravilhosa, a pista é incrível, é uma pena, né, o Guilherme e Carlos, quem está conosco, que essa época do ano lá é difícil. A gente vai sair de 60 graus, 55 graus na pista na Indonésia para uma pista que vai estar 15 graus, pode estar menos que 15 graus e pode chover. Então, essa época do ano não é a ideal para fazer corrida lá. O ideal é quando corre a Superbike lá. Abre a temporada em fevereiro. Lá tá lindo em fevereiro, lá em outubro não é bom, não é bom para passar e pegar a praia, não é bom. Então isso também é outro condicionante, mas acho que vai ser uma corrida onde todos vão querer, especialmente o Bagnaia, vão querer aproveitar a vantagem. O próprio Bezek, o Aldinger e companhia vão querer aproveitar a vantagem da ausência de 2 ou 3, o Viñales menos, né? Mas 3 pilotos que são dos principais. E a gente teve uma vitória lá, o Rins vem de bons resultados, né? Na Indonésia, teve confusão com o Marc Marques, estava brigando pelo 3º lugar, acabou recuando no final, mas ele já venceu lá em 2022 de Suzuki, e a Suzuki é uma cópia da Yamaha, então a Yamaha pode andar bem lá. O Quartararo não tem bons resultados lá, mas o Rins tem uma vitória de Suzuki, e a Suzuki é uma Yamaha, né, clonada, muito próxima da Yamaha, 4 em linha e tudo mais. Então, levo fé no Rins lá também, como um possível candidato ao pódio. Só uma curiosidade, né? Porque a Austrália tem resultados
curiosos, né? O Fausto falou, ano passado, vitória do Mark de GP23. Em 2023, quem venceu foi o Zarco. A primeira vitória do Zarco na MotoGP veio lá. E 2022, essa de Pramac Ducati, de né? Pramac Ducati. E 2022, essa que o Fausto falou da vitória do Rins com a Suzuki, teve o Mark na segunda posição de Honda. E depois, do terceiro ao oitavo lugar, só deu Ducati. Foram 6 Ducatis em sequência. Bagnaia, Bezzecchi, Bastianini, Marini, Martin e Zarco. 6. Agora, vai ser interessante ver a Yamaha, a própria Honda, que vem num momento positivo, né? A Honda que, aliás, pode ver, meu caro Guilherme, uma antiga patrocinadora de volta ao Mundial de Moto Velocidade, embora não necessariamente via Honda, é isso mesmo? A gente teve no começo desse ano, do ano passado... no ano passado foi confirmado a ruptura da Honda com a Repsol, e a Repsol deve retornar agora ao Mundial de Moto Velocidade, mas sem a Honda, na verdade, como fornecedora de lubrificantes para a Moto 2 e a Moto 3. Então seria o retorno aí de uma gigante, uma marca icônica do Mundial de Moto Velocidade, por mais que não esteja dentro do grid da categoria rainha. E no noticiário do Mundial como um todo, a questão polêmica aí, né, que tem assolado, digamos, o circo da MotoGP nas últimas semanas, depois da aquisição da categoria pela Liberty Media, sobre a nomenclatura aí das categorias suporte, de acesso, enfim, como queiram chamar, no que tange a título mundial. Isso é, a Moto 2 ser considerado título mundial, a Moto 3 idem. A gente reviveu essa questão aí com o título do Marques em Moteg, né? Enea é campeão mundial, Hepta campeão da MotoGP. Tem mais um desdobramento dessa história também, né, Gui? A gente tá vendo várias pequenas discussões, né? Um possível aumento do calendário, coisa que a Dorna já falou que não vai, 22 é um número legal para eles, mas a do momento é o seguinte, hoje na MotoGP o que a gente tem em termos de estrutura de equipes? As equipes de fábrica, as 5 montadoras, Ducati, Aprilia, KTM, Honda e Yamaha, e as outras equipes satélites. Então, a Gresini e a VR46 para Ducati, a Tech 3 para KTM, a Pramac para Yamaha, a LCR para Honda, e por aí vai. Para 2027, a gente vai ter a assinatura do novo pacto. Eu vou chamar aqui de Pacto de Concórdia, que é o termo que a gente usa. Já que o assunto é Liberty Media, né? É o termo que a gente usa para a Fórmula 1. Vamos aplicar para cá também, só por um senso comum. O Pacto de Concórdia na Fórmula 1 e aqui para a MotoGP é o documento que rege a governança e também os acordos comerciais da categoria. O próximo pacto da MotoGP vai ser válido de 2027 a 2031 e uma das grandes mudanças que está sendo proposta é o fim da distinção entre equipes de fábrica e equipes satélites, tornando todas equipes independentes, equipes de estruturação própria. Oficialmente, no trabalho, no modo de funcionamento, não deve mudar muita coisa, mas a distinção no termo tem como objetivo ajudar também a trazer novos patrocinadores para a categoria. Fausto, começa com o lance dos títulos mundiais nas classes de acesso, agora essa questão das equipes satélites. Como é que você vê essa, enfim, interferência, eu não diria, porque a Liberty é dona agora da categoria, mas esse novo tom aí da gestão da MotoGP? Eu acho que vai ser mais uma imposição, né? Mais uma imposição da Liberty. Eu acho que ele tem um subsídio da Dorna, que vai ser da Liberty, né? Da Dorna, junto com a Liberty, mas a Liberty é majoritária, de 3 milhões de euros para as equipes de fábrica, acho que por moto. E não sei se é por moto, não tenho certeza. E 5 milhões para as equipes satélites. O que as equipes de fábrica vão aproveitar? Vão ganhar 5 milhões, ou 10, né? Mas 5 pelo menos, né? E vai igualar com as equipes satélites. Não sei em que muda esportivamente. Muda o orçamento, que vai aumentar para as equipes de fábrica, o que é bom, mas provavelmente esse orçamento vai vir de onde? Vai vir da TV e vai vir da audiência, né? Do público pagante, né? Presente. Então, acho que a tendência é aumentar tanto a taxa de de organização local de cada GP, que varia em função do interesse da Dorna, da Liberty pode ser diferente, né, em relação ao país. Por exemplo, na Espanha, que tem 4 etapas, o Aragão paga a maior taxa de organização, eram 8 milhões de euros por organização. Esquece toda a estrutura que eles vão ter. Só o ok da Dorna, depois de homologar a pista. Então, dependendo do interesse no país,
isso era negociado individualmente. Na Índia eles queriam fazer, cobraram uma taxa menor, né? No retorno da República Tcheca cobraram uma taxa menor para depois, mais para frente, ir reajustando. Então, são muitos interesses comerciais, financeiros, de patrocinadores, de apoiadores, dos organizadores, das equipes, das fábricas. Então, você fazer esse pacto de concórdia deve ter sido muito difícil na Fórmula 1 e vai ser, não tem dúvida, bastante difícil também na MotoGP. Mas esperança, né? Otimismo sempre há, né? Ainda mais no momento em que o mundo está vivendo um dia de otimismo. Então, eu acho que pode ser que dê certo. Tomara, né? Que não reflita, que isso não se projete em cima do público que quer assistir do lugar, né? Eu quero saber a opinião de você que está nos assistindo, nos ouvindo, o que você acha dessa história aí de tirar essa nomenclatura de satélite. Falamos também da nova toada aí da Liberty Media com relação às classes suporte de acesso, enfim, como queiram chamar. Comentem aqui, claro, não esqueça do like, da hypada, se você está nos ouvindo também ativar a notificação para receber os alertas, seja no Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim. Temos aqui de tratar também da Moto 2, já que o assunto foi categoria de acesso. Tem alguns chats interessantes da última edição do podcast mencionando a Moto 2, né? O primeiro deles, o Nayan Teixeira. Até hoje lembro da entrevista do Manu Gonçalves sobre o Diogo dizendo: não vejo o Diogo como uma ameaça, ele é só rápido, ter uma referência na frente dele. Fecha aspas. E agora, dessa corrida, temos o Gonçalves na cola do Diogo e não conseguindo se aproximar de jeito nenhum. Ele se refere à última etapa. Agora a diferença é só de 9 pontos e quem tem comido poeira é o Manu Gonçalves. Galera, será que veremos mais uma corrida positiva para o Manu Gonçalves? Aliás, para o Diogo Moreira contra o Manu Gonçalves aí nessa briga pelo título da Moto 2? Porque realmente o momento é negativo. Sim, para o piloto espanhol, né? O Adelson Veiga também mandou o seguinte: começou a choradeira do Manu Gonçalves, pois queria uma moto fora das normas para levar vantagem, e reclamar da nacionalidade é um absurdo. Gente que não sabe perder, Dali Diogo. Ele se refere a uma entrevista recente aí do Manu Gonçalves, dizendo que o espanhol tem que ser sempre melhor para conseguir chegar na MotoGP. Agora, ele ignora as outras tantas vantagens que os espanhóis têm até chegar lá perto da MotoGP. Sim, toda uma estrutura muito consolidada, um apoio da federação. Deixa eu só explicar certinho essa entrevista do Manu Gonçalves pro Marca, em que ele falou o seguinte: não, porque um piloto espanhol para chegar na MotoGP ele tem que ser excelente, tem que ser o melhor. As outras nacionalidades basta ser bom. Isso é o Manu Gonçalves tentando fazer aí algum joguinho mental pra cima do jogo, porque querendo ou não, o momento é todo do brasileiro, gente. É fantástico assim o que o Diogo tá fazendo nessas últimas semanas. Deixa eu pegar aqui certinho, a diferença é de 9 pontos, mas eu quero pegar as últimas corridas especificamente, que eu cheguei a citar, pegando da Áustria pra frente, as últimas 6 etapas. O Manu só terminou na frente do Diogo uma vez, que foi o GP da Catalunha, que ele foi quarto, e o Diogo 14º. Nesse período de 6 corridas, o Diogo tem 2 vitórias, mais 2 pódios, o Gonçalves só tem 1 pódio, um abandono e uma desclassificação. Então isso ajuda a explicar a diferença, que agora é 238 a 229, apenas 9 pontos separando os dois. A desclassificação veio bem a calhar, mas assim, essa cascata aí do Manu Gonçalves não cola, né? Se ele estivesse se referindo ao Chantra, até tudo bem, mas no caso do Diogo, realmente não tem como ele partir para essa linha argumentativa, Fausto. Pois eu concordo. Quer dizer, o Gonçalves é produto de uma estrutura muito boa que projeta pilotos em grande quantidade, inclusive os estrangeiros. Aonde foi que o Diogo se formou? Na Espanha. Antes de falar do Diogo, aproveitando que ele é brasileiro, só para fechar sobre MotoGP, 2002, uma vitória magnífica do Alexandre Barros na Austrália, né, batendo o Valentino Rossi e Torukawa. A primeira vitória do Barros na fase MotoGP, ele já tinha vencido na 500, foi a primeira dele na MotoGP. E sobre o Diogo, essa argumentação que ele só anda com referência, qualquer um com referência anda mais rápido, né? O próprio Gonçalves, né? Mas o Diogo está num momento bom, foi bafejado pela sorte, que foi por sorte, né? Foi um relapso lá que não fez a atualização da programação e por isso ele foi desclassificado. Deu sorte, estou até com o bambu da sorte, vou deixar aqui até novembro, pelo menos. E no ano passado, se a gente for ver, o Diogo largou em 7º, chegou em 5º.
o Gonzalez chegou em sexto. Quer dizer, o Diogo chegou na frente do Gonzalez. No ano passado, a vitória foi do Aldegger com o Canet. Canet é uma sombra. A gente tem 6 pilotos que têm chances matemáticas de ser campeão na Moto2, né? Até o Baltus, né? Até o Baltus a gente tem Canet, o Dixon e o Baltus também tem chance, né, de chegar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Porém, no ano passado, o Diogo fechou a segunda fila, o Gonzalez abriu a terceira fila, o Diogo chegou em quinto e o Gonzalez chegou em sexto. Então, alguns pontinhos a mais para o Diogo, que gosta de correr. Lá não tem quem não gosta de correr em Phillip Island. A gente tem aí uma chance inédita de ter um campeão mundial, talvez 2, né? Porque o Eric também está na briga nesse último campeonato da Moto-E. Eu acho que vai ser um fim de semana incrível. O Canet fez uma corrida muito boa na Indonésia, né? Fez uma corrida muito boa. Também vai querer se aproximar, os outros também querem se aproximar, mas acho que o momento, como disse o Guilherme nas últimas etapas, favorece mentalmente o Diogo e, como diz o pessoal que manda mensagem assim, o Gonzalez sentiu mentalmente e foi prejudicado, não teve culpa, mas foi prejudicado por uma decisão incorreta de uma equipe que é muito correta, mas dessa vez não foi bem. E fazer o quê, né? Fortuito. Foi fortuito favorável a nós, poderia ter sido favorável a outra equipe, poderia ter acontecido um lapso desse em qualquer equipe, inclusive a Italtrans. Ruim para Intact, bom para Italtrans, especialmente bom para o Diogo Moreira. Inclusive, o Fausto citou o Bambu, teve aqui o G. Sanches 1967 mandando: se eu fosse o Diogo, pintaria o bambu da sorte no capacete. É isso aí. Agora, o Fausto citou o retrospecto da última etapa da Austrália na Moto2, com o P5 do Diogo, P6 do glorioso Manu Gonçalves. A gente tende sempre a repercutir a distribuição dos pontos na Moto2 nesse momento que fazemos os cálculos. O vencedor ganha 25 pontos, segundo colocado 20, terceiro 16, quarto 13, quinto 11 pontos, desculpem, o sexto colocado 10 pontos. Daí para trás já vai diminuindo por uma unidade, né, conforme diminui uma posição. É difícil fazer conta nesse momento, né, Gui, pro Diogo? Agora é corrida. Mais do que nunca, era engraçado, porque o Diogo falava na metade da temporada, não tô pensando no campeonato, é corrida, agora mais ainda que ele tem que pensar no corrida, porque são 9 pontos de diferença com 100 em jogo nas próximas 4 corridas. 25 da Austrália, 25 da Malásia, 25 de Portimão e 25 de Valência. É muito ponto em jogo para pouca diferença entre eles. Então, mais do que nunca, o Diogo tem que fazer agora tem que aproveitar esse momento positivo dele e marcar o que os outros estão fazendo. Determinar 1, 2 posições na frente do Manu, 1, 2 na frente do Canet, na frente do Baltus, e fazer o jogo que ele está fazendo muito bem nessas últimas corridas. Fausto, agora é isso, né? Tentar minimizar os erros, jogar com o psicológico abalado no Manu. Claramente ele não tá no prime ali mental dele, não à toa dar esse tipo de declaração, e o retrospecto de pista nas últimas etapas que o Gui trouxe, eu acho que também corrobora essa leitura de que quem tá no alvo é o piloto espanhol, Fausto. Pois eu concordo. Eu acho que assim, a meta do Diogo tem que ser, a primeira, chegar na frente do Gonzalez. Preferência largar na frente e chegar na frente. E também tentar chegar ao pódio, porque você vê essa diferença que você falou, Carlos, ela, a partir do quinto, ela diminui para 1 ponto. Né? O sexto marca 10, o sétimo marca 9, o oitavo marca 8, 7, 6, 5 até o 15º. Né? Então, se ele fizer 25 a 20, são 5 pontos. Se ele fizer 20 a 16, são 4 pontos. Se ele fizer 16 a 13, são 3 pontos. E a partir da 5ª posição é 1 ponto só. Então não resolve para o Diogo ele tirar 1 ponto, porque os 100 pontos na pista vão ser 75 depois da Austrália, né? Vão ser 50 depois da Malásia. Ele sabe disso, a equipe sabe disso, eles têm os estrategistas, mas o básico é chegar na frente do Manu e, de preferência, chegar ao pódio. Vitória é uma maravilha e tal, mas assim, se ele chegar num pódio, ainda que ele chegue em terceiro e o Manu em quarto, além dele tirar a bandeira da Espanha do pódio, ele tira 3 pontos. Se ele tirar 3, 3, 3, em 3 corridas ele chegou. Faltam 4, né? Mas são fatores que ele
não dá para controlar, são muito externos, né? Pode acontecer alguma coisa com um, como aconteceu. De uma vez, o Gonzalez perdeu 20 pontos. Então, isso pode acontecer com qualquer um. Um problema que a gente espera que não aconteça com nenhum deles, nem nacional ou importado, nenhum deles, né? Porque o importante é você ver a disputa dentro da pista, não que um problema técnico, um problema de regulamento ou de calibragem interfira no resultado em qualquer classe para qualquer piloto. A gente quer ver briga até a linha de chegada, saindo da última volta ali para ganhar por milésimos de segundo, de preferência com a bandeira verde e amarela no meio do pódio lá e o nosso Diogo Moreira no degrau mais alto. É isso, vamos ficar na torcida. Você que tá com a gente já manda aí a mensagem de, digamos... boa sorte. Boa sorte, mas mais até, porque o negócio começa já desde o quadro. Eu tava olhando aqui, as últimas 2 classificações, o Diogo foi pole na última etapa, na anterior foi o Gonçalves. Então realmente Sim. vai ser desde o momento número 1 do fim de semana essa disputa aí entre o Diogo Moreira e o Gonçalves. Uma mensagem de boa sorte e muito mais, seja bambu da sorte ou o que quer que seja. Bom, Mundial de Moto Velocidade devidamente abordado, falamos agora do Mundial de Superbike, afinal estamos chegando aos estágios decisivos da temporada, meu caro Guilherme. Gente, esse fim de semana agora, no último, tivemos a etapa do Estoril, a penúltima do ano, e já nesse fim de semana temos Jerez para fechar o campeonato. E olha, Mundial de Superbike, o Toprak tá com a mão no título. Das 3 provas do fim de semana, ele venceu 2, o Nicolo Bulega 1, e com isso o Toprak chegou a impressionantes 21 vitórias na temporada contra 11 do Bulega. E olha, por que eu falo que o Toprak já está com a mão na taça? Na última etapa são 62 pontos em jogo, 25 de cada corrida mais 12 da Superpole. E o Toprak tem 39 de diferença para o Nicolo Bulega. São 580 contra 541. Fausto, dá para o Bulega virar, mas o Toprak tá com as 2 mãos na taça, né? Também acho. E as corridas foram incríveis, né? As corridas, esse fim de semana eu tive. O próximo provavelmente não vai dar para fazer o que eu fiz esse fim de semana. Eu vi todas as corridas de sábado e tal. O Toprak anda muito, mas o Bulega anda muito. E a Ducati anda muito. Então a Ducati, quando chega na reta, ela... E o Toprak tem que descontar na frenagem. A BMW também anda forte, mas é uma disputa muito interessante. E, assim, a vitória na corrida 2, a vitória na corrida 1 foi demais, na Super Pole Race também foi boa. Na corrida 2 foi uma corrida polêmica, né? Porque o André Iannone queimou a largada, tomou 2 voltas longas, né? E ficou demorando para cumprir. E aí nem veio nessa, passou o Toprak e não deixou passar. Fez jogo duro com o Toprak e depois o Toprak, ironicamente, falou que ele foi cumprimentado pela Ducati, né? Porque fez o trabalho dele. Aí o Bulega falou assim: porra, mas assim, como é que ele vai me ajudar se eu sou o piloto mais rápido da Ducati? Mas de fato, ajudou. Né? Em algum momento ali ajudou. Mas a vantagem, concordo com o Guilherme, ainda é bastante confortável. São 39 pontos. Ele se ceder, se ele for terceiro ele é mole, né? Terceiro, ele chega bem, né? E se o Bulega ganhar todas e ele for terceiro, ele vai perder 9 pontos nas 2 corridas principais, né? Sábado e domingo, e 3 pontos na corrida da Superpole, que é mais ou menos a sprint da MotoGP. Não duvido se a Liberty fizer alguma coisa parecida com essa na MotoGP no futuro, hein? Colocar, em vez de 37 pontos, 62 pontos em jogo. Então, concordo com o Guilherme que aí ele vai perder 9, 18, mais 3, 21 pontos, a vantagem é 39. Então, ele não precisa nem chegar em terceiro, ele pode chegar em quarto, sabe? Dá para lidar bem com essa vantagem. Acho que o Toprak está caminhando a passos largos para o terceiro título mundial, e merecido, que foi o que o Guilherme disse, 21 vitórias a 11. Porra, bicho, não tenho o que contestar. Porém, são muitas Ducati e poucas BMW, né? O Van der Mark não está andando bem. Então, o Toprak sozinho. Ainda tem o Locatelli, que está querendo, né? Perdeu o terceiro lugar nesse fim de semana para o Álvaro Bautista de Ducati, mas anda bem quando consegue largar bem. A pista do Estoril é muito maneira, né? Tem aquele S final, a reta interna, parabólica, pista muito interessante. É uma pena que a MotoGP não corra mais lá, mas já correu e foi palco da vitória sensacional do Tony Elias, a única vitória dele por
quantos? 2 milésimos de segundo sobre o Valentino Rossi, 5 pontos que fizeram falta para o Valentino no final de 2006. Ele perdeu a temporada para o Nick Hayden, saudoso Nick Hayden. Então, uma pista interessantíssima, as corridas foram ótimas em todas as categorias, nas classes de acesso e na corrida principal teve esse tom controverso, mas foram corridas muito boas. Antes de passar para Super Sport e as demais categorias de acesso, só queria reforçar o que o Fausto falou do ano do Toprak, porque assim, essa é a 11ª etapa do Mundial de Superbike, com 3 provas em cada um, então 33 corridas. O Toprak tem 21 vitórias em 33 corridas e ele só não pontuou em 2 delas no ano, que foi na primeira etapa, lá na Austrália, no início do ano. Ele fez um P2 na primeira corrida e depois na Super Pole ele é 13º e na corrida 2 ele abandona. Essa é a única etapa. Então, para ver o tamanho do ano que o Toprak está fazendo e como que vai ser uma despedida gigante dele antes de ir para a MotoGP. Agora, como ele vai chegar na MotoGP ano que vem, são outros 500. Mas que ele está entregando possivelmente uma das melhores temporadas da carreira dele a caminho desse tricampeonato, isso ele tá. Agora vamos lá, Super Sport, porque tivemos campeão antecipado, Stefano Manzi foi P2 e P1 e com isso conquistou o título com uma etapa de antecedência. Resta ainda 50 pontos em jogo na última etapa de Jerez de la Frontera, mas o Manzi tem 425 pontos contra 343 do Can Chu, que já fechou também o vice-campeonato. Fausto, título para o piloto da Yamaha. Também incontestável, né? A Yamaha R9 tomou conta dessa categoria, apesar daquele regulamento maluco, né? Que mais 200 RPM, menos 200 e tal, mas o Manzi foi muito bem, né? Fechou o título com a etapa de antecedência, venceu a corrida 2, né? O Tiananju não conseguiu chegar, fez uma celebração maluca lá, se trancou no quartinho e saiu com uma roupa parecida com a do Toprak, dourada e tal. Parabéns para o Stefano Manzi, que ele entrou na Moto3 depois que o Romano Fenati fez aquela confusão. O Manzi estava a pé, era da academia do Valentino, estava a pé e entrou no Mundial quando o Romano Fenati foi expulso da equipe, né? Ele entrou e a partir daí ele conseguiu, ele fazia o wildcard, né? Fazia convite, mas a partir daí ele conseguiu se firmar. Nunca teve um equipamento à altura. Ele foi companheiro do Eric Granado em 2018 na equipe Forward, que é só Forward no nome, né? Devia ser Rewind, né? Mas ele encontrou um espaço na Super Sport e vai subir, né? Vai subir para a categoria principal no ano que vem, com total merecimento também. E parabéns à Yamaha, que teve uma temporada muito boa, cercada de Ducatis, Triumphs. É muito interessante essa classe, que são cilindradas diferentes, que eles procuram equiparar, e as corridas foram muito boas. Passando agora para a Super Sport 300, vamos começar a falar dos brasileiros que correram nesse fim de semana lá no Estoril. Na Super Sport 300 tivemos vitórias do Matteo Vanucci e do Carter Thompson, com o único objetivo de embolar a disputa pelo título a uma etapa do fim. Antes de falar da classificação, vou falar de Turquinho e Kevin Fontainha. Turquinho Júnior foi 9º e 11º nas corridas, o Kevin 18º e 15º, um fim de semana um pouco mais complicado para os brasileiros. E agora, com 50 pontos em jogo na última etapa, temos aí, matematicamente, 4 pilotos vivos na briga pelo título, mas 3 realmente mais dentro dessa disputa. O Beñat Fernandes é o líder com 205, Carter Thompson tem 195, então 10 pontos entre eles, e o Davi Salvador é o terceiro com 183, então 22 pontos para o líder. O Matteo Vanucci ainda está vivo na briga pelo título, tem 159, mas precisaria de uma combinação muito doida de resultados. Enquanto o Turquinho caiu para 7º na classificação com 124 pontos e o Kevin Fontainha é o 18º com 32 falsos, enquanto temos um título definido, um outro campeão encaminhado. Aqui na Super Sport 300 o negócio está doido e um fim de semana um pouco mais complicado para os brasileiros. Pois é, foi um fim de semana difícil para os brasileiros. Essa classe é muito difícil, né? É a Moto 3 da Superbike, né?
vácuo, blá, 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 cone de velocidade, como chama, eu assisti pela TV portuguesa, cone de velocidade, passa, e o Humberto, o turquinho, tentou o possível, mas acabou fora do pódio. Eu gosto do Bernat Fernandes, porque ele corre com uma moto chinesa, a Corve, só tem uma coisa, é monobraço a moto dele, moto muito diferente, meio inspirada na Yamaha, mas o Fernandes anda muito bem, está liderando o campeonato. Ele perdeu para o Thompson por 10 milésimos, 1 centésimo de segundo na corrida 2. O campeonato concorda bastante indefinido, vai ser resolvido na Espanha, onde quem vai estar correndo em casa, Fernandes, se ele está longe da China em equipamento, aí tá bom, como piloto está dentro de casa. Em Jerez é um caldeirão, então ele tem essa vantagem de correr em casa, e seria muito interessante essa diversidade de marcas, né? A gente tem a Kawasaki, a Yamaha, e a chegada da Corve foi muito interessante, inicialmente com pilotos chineses que não davam conta do recado, tiveram que chamar quem? Espanhol, né? Tinha que chamar o espanhol. Atenção, no campeonato é onde? Na Espanha. Então, Carter Thompson vai ter que suar bastante para dar um couro lá no Fernandes nas 2 corridas. E esperamos que tenhamos bandeira brasileira no pódio. Falando em bandeira brasileira, temos aqui a palavra de Kevin Fontainha e Turquinho Júnior. Manda bala. Finalizamos o final de semana aqui em Portugal. É um final de semana difícil, que tinha muito potencial para ter bom resultado, mas acabou que foi complicado. Mas é isso, eu tentei dar meu máximo, terminei em 11ª, segunda corrida. Final de semana encerrado aqui em Estoril, para mim é uma pista nova, então um desafio novo, mas me senti bem. Essa segunda corrida a gente estava ali no grupo, consegui somar pontos, a gente conseguiu fazer uma boa escalada, passei bastante pilotos ali na largada e, bom, agora é acertar algumas coisas para Jerez, a gente tem essa próxima semana e nos vemos em Jerez. É isso aí, esses foram Turquinho Júnior, Kevin Fontainha e a gente aqui, os 3, todo mundo tá assistindo. A gente tá desejando muito boa sorte para vocês nessa grande final da temporada 2025, nesse próximo fim de semana em Jerez. E lá no Estoril tivemos outros brasileiros correndo, inclusive fazendo muito bonito nesse fim de semana, que é a grande final do Mundial de Yamaha R3. Temos os nossos 2 pilotos que são fixos no grid, né? O Aymon Bocanegra e o Mário Salles. E nesse fim de semana tivemos também a participação do Leonardo Marques fazendo a sua estreia na classe. Olha, o Aymon brilhou nesse fim de semana. Foi 3º colocado na Superpole, 2º colocado na corrida 1 e venceu na corrida 2. 3-2-1. 3-2-1, olha que beleza isso. Então tivemos hino brasileiro, não só a bandeira brasileira no pódio, como o Fausto gosta de falar, mas tivemos o hino brasileiro tocando lá em Portugal. Já o Mário Salles foi P6, P7 e P8. E o Léo Marques, fazendo a estreia dele, 11º, abandona na corrida 1 e depois 14º. O Mundial já tinha definido o seu campeão, né? O Alessandro de Pércio já tinha conquistado o título com uma etapa de antecedência. E olha, a disputa pelo vice-campeonato foi decidida no centímetro. O Arai Agasca foi o vice-campeão com 141, enquanto o Mário ficou com a 3ª posição, 138 pontos. Faltaram 3 pontinhos para o brasileiro ser vice-campeão, enquanto o Aymon Bocanegra disparou na classificação nesse fim de semana e terminou o campeonato em 6º com 123. Fausto, fim de semana lindo dos brasileiros lá no Estoril, no Mundial de R3. Bom demais. Bom demais mesmo. E, especialmente porque tivemos os 3 brasileiros na seletiva da Hooks Cup, que foi, acho que, 4ª, 5ª e 6ª. Né? Eram pilotos de 38 países, 113 pilotos nessa seletiva, que é muito difícil. E eles não passaram. Né? Nem Mário, nem o Aymon, nem o Léo. Aí, pô, falando com eles, já, com a família deles, vamos, que bom que tem corrida nesse fim de semana. E teve. E o Aymon, que é filho de mãe brasileira e pai peruano,
mas sempre, conheço ele desde um dígito de idade, sempre usou as duas bandeiras, depois ele optou pela bandeira do Brasil, achei ótimo, né? Ele optou pela bandeira do Brasil, e ele fez um corridaço, ele ganhou por 1/100º a corrida 2, foi espetacular, uma vitória incrível, parabéns a toda a equipe AD78, que esteve lá, o Alan Douglas, o Marco Bonesso, a turma toda do apoio que foi dado ao Aimon, e ele correspondeu uma vitória sensacional. Então foi espetacular, né? Porque a gente teve o pódio com ele, indo, a festa completa, e depois tivemos a premiação dos campeões, onde o nosso Marinho, o Mário Salles, foi terceiro no campeonato, e o Aimon, como disse, o Guilherme subiu para sexto. Então, tivemos um grande destaque na corrida e no campeonato, né? A gente tem o Turquinho em sétimo e tal, mas a gente tem evoluído muito. Já tivemos um campeão na época que era o campeonato europeu, já tivemos um campeão brasileiro europeu, e agora temos assim, muitos motivos para comemorar e mostrando o nosso potencial de ir muito além, especialmente no Mundial de Superbike, que é menos caro do que o Mundial de MotoGP, inclusive nas classes de acesso. Parabéns para todos eles, foi muito bacana, e especialmente foi uma redenção depois da peneira, que é muito difícil, a peneira do Rookscope. O Diogo conseguiu passar, competiu, o Kawakami conseguiu passar, competiu lá, mas é muito difícil, especialmente porque é uma moto com a qual eles não estão acostumados a lidar, né? Eles andam com as R3 adaptadas, mas são muito diferentes do que os protótipos que correm na Moto 3, na Moto 2 e na MotoGP, que são motos muito mais difíceis de pilotar, ainda mais quando você não tem experiência nenhuma. Chega lá e, vai lá, se vira. É difícil, né? Então eles deram a volta por cima, e parabéns ao Léo Marques, que estreou pontuando nas duas, muito bom, e ganhou uma experiência que ele vai levar para o resto da vida, e certamente um aprendizado que ele vai aplicar já na próxima corrida, seja onde for. É isso, e vamos ouvir, aliás, o Aimon e o Mário, começando pelo Aimon, que colocou o hino nacional em evidência lá no pódio, e claro, na sequência a gente arremata com o Mário Salles. Manda bala. Muito contente, sacamos no pódio, no P1, muito contente porque eu comecei muito atrás, mas muito contente, se abraça ao equipe, foi uma temporada muito incrível e muito contentos e vamos com tudo para o próximo ano. Fala pessoal, terminamos nossa temporada aqui no Campeonato Mundial de R3. Bom, foi uma temporada bastante difícil, vivemos disputando o título, finalizando o campeonato em terceiro. Não era o resultado que a gente esperava, obviamente, mas bom, foi uma temporada muito divertida, consegui adquirir bastante experiência. Queria agradecer também o pessoal da Yamaha por essa oportunidade de estar aqui esse ano, e a Missão 78 também. E bom, agora vamos se preparar mais para a próxima temporada. Valeu! Bom, abordamos bastante o que rolou no último fim de semana, claro, também a expectativa para a etapa da MotoGP na Austrália, mas não é só, entre aspas, MotoGP que temos neste fim de semana próximo. Inclusive, já agora tá rolando um evento da maior importância na África, Guilherme. É isso aí, o W2RC, o Mundial de Rally Raid, está fazendo nessa semana, né, a última etapa da temporada 2025. Já temos nas motos o campeão definido, né, o Daniel Sanders, que inclusive está liderando entre as motos depois do primeiro dia de atividades. Mas eu vou traçar um parêntese aqui para lembrar de novo do Lucas Moraes, piloto, representante brasileiro, né, no classe dos carros, mas que o Fausto gosta de lembrar. Começou no motocross. O Lucas está lutando pelo título entre os carros, foi terceiro colocado na classificação de hoje e olha,
com a distribuição de pontos, ele chegou para essa final 10 pontos atrás do líder, que é o Nasser Al-Attiyah, e 1 atrás do Rank Lattegan, então 10 pontos separando o top 3, com 55 em jogo nessa grande final. E são distribuídos pontos por estágios. Com o terceiro lugar de hoje, ele foi o melhor dos 3 candidatos ao título, ele já é o vice-líder do Mundial, que ele ganhou 3 pontos, o Lattegan ganhou 1 só, e o Nasser Al-Attiyah não ganhou nada. Então agora o Lucas é o vice-líder do Mundial, a 7 pontos do Nasser e 1 à frente do Rank Lattegan. Então vamos ficar de olho, vamos ficar na torcida, quem sabe a gente não tem para comemorar essa semana um brasileiro campeão mundial e um brasileiro que veio do mundo das motos, que veio do mundo do motocross, né, Fausto? Pois é, não, é a base. O Diogo Moreira veio do motocross, Mark Marques veio do motocross, mas o Lucas andava muito bem de motocross, o pai dele também andava muito bem de moto, eles fizeram muito tempo o Rally dos Sertões, e é muito bom ver o Lucas com possibilidade de ser campeão mundial. Olha que temporada boa está fazendo o Brasil, né? Vitória ontem, campeonato mundial podendo vir não só sobre 2 rodas, mas também sobre 4 rodas, com pilotos que vieram das 2 rodas. Então aí, Lucas, mete a mão, não, pé no fundo, né? Mais mão no fundo, pé no fundo, e até sexta-feira esperamos que você dê uma poeira nesse príncipe que, apesar de ser muito gente fina, família real, porém vai tomar uma poeira verde e amarela lá no Marrocos, né? Esperamos. Boa sorte para todos. É isso aí, ficamos na torcida pelo Lucas Moraes e, claro, a gente abordou o Mundial de Superbike, já é agora a etapa decisiva, né? Isso aí, a gente falou então sobre Superbike, Super Sport 300, as 3 correm em Jerez esse fim de semana. O Mundial de R3 Yamaha não corre, já encerrou, porque agora entra no lugar a final do Mundial Feminino, e que temos também uma disputa maravilhosa entre 2 espanholas, a bordo de motos da Yamaha, com 50 pontos em jogo. Maria Herrera tem 210 e a Beatriz Nela tem 204, Fausto. Mundial Feminino também vindo aí com tudo para definir a campeã de 2025. E as espanholas vão se degladiar, vão duelar em casa, né? Numa pista difícil. Jerez é difícil, 4.223 metros, larguras pequena, 11 metros, 8 direitas, 5 esquerdas, a principal reta 607 metros, que é um decidão para a curva, que era a curva 6, agora é a curva Pedrosa, que o Pedrosa saiu voando lá numa das etapas da MotoGP. Vai lotar, não tem dúvida que vai lotar, ainda mais com as espanholas. Essa temporada foi a primeira do Mundial Feminino, com motos Yamaha R7, e os espanhóis têm uma campeã mundial, Ana Carrasco, em 2018, na Super Sport 300, onde correm o Turquinho e o Fontainha, um título inédito para uma mulher numa categoria unissex, e agora na categoria feminina, que é exclusiva para elas, as corridas são sensacionais e o pega está incrível, decididos na última curva da última volta, em cima da linha de chegada. Gosto muito da Maria Herrera por tudo que ela faz, né? Ela compete no Mundial de Moto E com o Eric Granado, uma moto completamente diferente, uma moto difícil de pilotar para uma mulher, uma moto de mais de 200 quilos, e já foi a primeira mulher a vencer uma etapa do SEV, que hoje é o Júnior GP, deu pau em todo mundo, com motos iguais, também em categoria unissex. Então, apesar da Beatriz Neila estar ali muito próxima, eu tenho uma certa tendência a esperar que a Maria Herrera fature esse título. Vai ser interessante observar, né? As definições aí em todas as classes, começando pela principal, com a briga entre o Toprak e o Bulega. E claro, o GP da Austrália. Você que está com a gente tem palpite aí para a etapa de Phillip Island da MotoGP. Queremos saber do senhor, senhora e senhorita. Abrindo para geral, vamos chegando aqui ao encerramento deste podcast, sempre passando por diversos terrenos e trazendo o melhor debate e análise do motociclismo para você que está conosco aqui, seja no YouTube, nos agregadores de áudio. Fausto Macieira, sempre um prazer. Segunda-feira que vem temos um novo encontro para falar da etapa de Phillip Island da MotoGP e muito mais, inclusive o Mundial de Superbike.
Pois é, agenda cheia no final de semana, semana começando, o horário não é tão ruim quanto foi na etapa passada na Indonésia. A largada da MotoGP, do GP completo, é meia-noite, de sábado para domingo, então é tranquilo. Também em Jerez, horários favoráveis, os espanhóis em alta, mas a gente espera que dê Brasil na Austrália, a gente espera que o jogo siga nessa ascendente até a grande final lá na terra deles, mais uma vez, em Valência. Então, muito obrigado, Carlos, Guilherme, todos que estiveram conosco. Semana começando cheia de atrações e a gente vai falar sobre elas com profundidade e com bom humor aqui no podcast. Então, valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, Gui. Meia-noite tá um pouco mais aprazível, né? Não, tá tranquilo. Tanto que é engraçado, né? A gente tem esse fim de semana a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Então, basicamente, a Fórmula 1 não vai ter nem acabado as atividades, a MotoGP já vai estar correndo lá na Austrália, né? Então, pro fã de esporte motor, é um fim de semana aí de 24 horas de muita emoção. E eu só quero fechar reforçando o que o Fausto disse, que ano maravilhoso que a gente tá tendo pro esporte motor brasileiro. Nas pistas, no off-road, em todas as disciplinas. Vamos fechar esse ano aí com muito bem, né? Quem sabe com algum ou alguns títulos para o Brasil. É isso, minha gente. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, segunda que vem, sempre aqui no YouTube, no seu agregador de áudio favorito. Você já sabe, o podcast sempre na parceria Yamaha Racing e Motorsport. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.